Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Prazer estar aqui. Como é que está a nossa prefeitura? Tá bem. Estamos liberando hoje a folha de pagamento dos funcionários, agora, já para o mês de maio. De maneira geral, as prefeituras no Brasil estão sentindo, sim, o reflexo da crise econômica. Caiu a arrecadação, né, Rodrigo? Caiu bastante. O FPM, que eu chegava a receber 1 milhão por mês, estou recebendo 300 mil. Nossa, 30%. É que Bauru depende muito da arrecadação própria. Agora, as cidades pequenas que dependem do FPM estão todas com a corda no pescoço. De maneira muito clara, a população está sem dinheiro e aí acaba sendo um ciclo vicioso, né? As prefeituras têm um problema que os funcionários, por ter estabilidade, a prefeitura não pode diminuir o número de funcionários, mas no caso específico de Bauru, mesmo assim, a gente está vendo que estão acontecendo vários investimentos, muita coisa a gente ainda está em fase de liberação, por ser um ano eleitoral. O que é muito ruim no Brasil é que a cada 2 anos tudo para por causa de eleição. Essa regra precisava ser Tem que mudar revista. isso urgente, né? Porque eu agora, por exemplo, só posso assinar convênios até o mês de junho. Depois de junho não pode assinar mais nada, não pode receber mais nada do governo do estado, mais nada do governo federal. Então nós estamos numa correria. A semana passada cheguei aí 2 vezes para São Paulo numa semana, atrás de convênio, atrás de recurso, atrás de coisas. Mas Bauru está bem, eu acho que a cidade continua recebendo muitos investimentos, muita coisa boa acontecendo na cidade. Liberamos agora contratos de pavimentação de vários bairros da cidade. Começou agora a Vila Santista, Vila São Francisco, as últimas ruas do Parque Bauru. Estamos terminando lá o Jardim TV, Jardim Marília. Tem bastante coisa acontecendo. Ô Rodrigo, segundo dizem os analistas, estamos entrando numa crise, é evidente isso. Todos os números mostram isso, né? Os índices mostram desse ano. Mas segundo dizem, 2015 será pior que 2014, até porque não vai ser ano de eleição, não tem Copa do Mundo e outras coisas ainda que ainda pode disfarçar um pouco, né, Rodrigo? Eu quero ser otimista, eu quero acreditar que isso está tudo errado, sabe? Porque a gente fica com medo, né? O Brasil é um país com potencial tão grande, enfim, investiu muito dando crédito para a população, então a população pode comprar apartamento, casa, moto, e a população agora está endividada, mas não ofereceram crédito na mesma lógica para a produção. Então, a indústria brasileira... E não gastou em infraestrutura também, né, Rodrigo? Não, na infraestrutura, logística... Vivemos uma época aí de muito dinheiro. Grandes nós para poder superar, para que a gente possa, enfim, retomar um modelo de crescimento. Então, é uma dificuldade hoje. Eu estou hoje na diretoria da Frente Nacional de Prefeitos e é unanimidade entre os prefeitos essa dificuldade esse ano, e que muitos desenham que pode ser pior em 2015. Eu espero que não seja tudo isso. Seja mentira isso. Eu também espero isso. Ô Rodrigo, como é que você viu a repercussão do aumento do IPTU, onde uma grande parte dos imóveis chegaram a 22% de aumento, e enquanto isso abalou a sua imagem como prefeito? Eu acho que não abalou não, professor. As pessoas têm que entender o seguinte: nos últimos 10 anos, um imóvel que valia 70 mil reais foi para 300 mil reais na cidade. E o IPTU esse período inteiro ficou congelado. Uma hora ia ter que fazer a correção. Nós fizemos a correção da planta genérica, que é o valor venal dos imóveis. Abaixamos todas as alíquotas para diminuir o impacto, porque um imóvel que era 70 e passou para 300, o IPTU ia multiplicar em 200%. E, na verdade, subiu no máximo para os grandes imóveis 22%. Então, nós seguramos ao máximo o impacto disso. É claro que ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de ver um valor que pagava aumentado, mas essa lição de casa a prefeitura tinha que fazer e eu tive que assumir esse ônus. Fazia 10 anos que os valores dos imóveis da prefeitura eram os mesmos. Eu vi no Face, tem economista falando isso, que esse ano tem um fator de redutor que o ano que vem não vai ter, aí vai triplicar o valor do IPTU. Isso é bobagem. Você viu isso também? Eu vi, a Câmara tem nos alertado, mas o que acontece é que nós vamos estar mantendo os mesmos redutores, nós vamos estar inclusive mandando uma lei para a Câmara para deixar claro para todo mundo. A gente não tem interesse nenhum de fazer isso, porque a gente sabe que se a gente apertar demais, a inadimplência aumenta. Então, nós inclusive jogamos o vencimento para abril,
Foi uma coisa que começou aqui em Bauru e muitas prefeituras estão seguindo, né? Marília seguiu isso esse ano também, para justamente tirar do começo do ano que as pessoas têm que pagar o IPVA. Bauru hoje já está com 200, alcançamos agora a marca de 250 mil veículos licenciados, a frota cada vez maior, e aí para tirar do começo do ano que tem o IPVA, as matrículas de escola, a gente jogou para abril, inclusive, e a gente está aí, estamos trabalhando. Foi uma boa. Como é que você viu o chamado rombo da FUNPREV, que o presidente, o Gilson, fala que não existe nada disso, é só... Na verdade não é rombo, sabe o que é? A Previdência no Brasil inteiro, tudo que é fundação de Previdência, inclusive a nossa Previdência Oficial, o INSS, estão quebrados, porque a população está envelhecendo, nem sempre o dinheiro arrecadado com a aposentadoria foi repassado. Em Bauru, eu lembro quando eu era vereador, eu cheguei aí no Ministério Público num momento que a Prefeitura recolhia dos funcionários e não repassava para o antigo CEPREM. Mas hoje o que acontece é que você tem cada vez mais um número menor de pessoas contribuindo e um número maior de pessoas recebendo. Então hoje nós temos um déficit previdenciário, né, que aí as pessoas estão chamando de rombo, que é um dinheiro que efetivamente tinha que estar na conta e não está. Mas não é porque ninguém embolsou esse dinheiro, é porque esse dinheiro não está sendo arrecadado. Não tem nada a ver com aplicações desastrosas? Aplicações desastrosas não, mas tem talvez com aplicações que não renderam aquilo que se esperava. Então os economistas da FUNPREV recomendaram que a aplicação fosse feita em alguns bancos e aqueles bancos não arrecadaram tanto. Então hoje a gente tem bancos mais conservadores, que o risco é menor e normalmente é dado preferência para esses bancos mais conservadores, né, que são os bancos oficiais, mas que arrecadam muito mal. Né, e tem os bancos menos conservadores, que são bancos de risco, que realmente os rendimentos são muito maiores. Né, então, o que acontece é que a atual direção da FUNPREV foi mais conservadora, aplicou mais em bancos oficiais e não arrecadou tudo aquilo. Isso criou um problema para a Prefeitura, que nós acabamos atingindo o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal por conta desse problema previdenciário, o que impede a Prefeitura de fazer novas contratações nesse momento. A gente espera que agora nos novos cálculos isso já seja liberado. Nós conseguimos liberar semana passada contratações de médicos, então a gente deve estar chamando aí 18 médicos para serem contratados na Prefeitura. Muito provavelmente nem todos assumam. Esse manifesto do Sincerme aí de que esse rombo já é antigo, que eles já tinham alertado você... Não, eles estão certos, é antigo mesmo. Isso já vem de longa data, o déficit previdenciário. Quem teve a coragem de parcelar o déficit previdenciário fui eu. E todo ano nós estamos aumentando o valor de repasse para a FUNPREV. Agora o sindicato está coberto de razão com esse manifesto. Talvez o único equívoco é que todo mundo ainda continua falando em rombo. Não é rombo, é dinheiro que deixou de ser arrecadado, ou por aplicações, ou deixou de ser arrecadado porque no passado a Prefeitura não repassava integralmente. Então, era descontado da folha de pagamento dos servidores e não era repassado para a Fundação de Previdência. Antigamente era o CEPREM, hoje é a FUNPREV, a Fundação de Previdência do Servidor. Aquele acordo que foi feito entre a FUNPREV e o Tugangerami, para a FUNPREV foi um mau negócio, não foi, Rodrigo? Acredito que não. Eu fiz um novo grande parcelamento durante o meu governo, estamos pagando em dia, mas a gente sabe que cada vez mais vão ter funcionários aposentados e menos funcionários contribuindo. O aumento dos funcionários aposentados é muito maior do que o aumento de funcionários da ativa. Por mais que a gente contrate funcionários, nós estamos repondo o quadro de funcionários que se aposentaram. Em que pé está a construção do nosso tratamento de esgoto? Do tratamento de esgoto, nós publicamos a licitação no fim do ano. A licitação estava em andamento. Nós tivemos a suspensão da licitação pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas liberou a licitação agora na última sexta-feira. Nós estamos fazendo uma reunião hoje à tarde com o Departamento de Água e Esgoto para discutir as mudanças no edital, e um novo edital deve ser republicado agora esse mês para que a gente possa ter a obra em andamento. A licitação do último trecho de interceptores, que são os canais para levar o esgoto até a estação, foi concluída com sucesso agora. É uma licitação aí de 11 milhões no trecho principal, mais alguns milhões no trecho
secundário aí do Água Comprida, e que vai aí canalizar 100% do esgoto da cidade antes mesmo da estação ficar pronta. O que está faltando para chegar a grana da PAC do asfalto? PAC do asfalto está faltando, na verdade, o governo federal liberar. O governo federal botou o pé no freio, assim como o governo do Estado. Está tudo em ordem já. Só para você ter uma ideia, professor, nós não estamos hoje com nenhum convênio do governo do Estado sendo executado diretamente pela Prefeitura liberado. Isso do governo do Estado. Nós temos obras do governo do Estado na cidade. Estamos aí com a reforma da maternidade Santa Isabel, estamos com a Lúcio Luciano, com a duplicação da Bauru-Iacanga, mas não tem nenhum convênio do Estado hoje aplicando na cidade convênio direto. Do governo federal, também aconteceu o mesmo problema. O governo federal colocou o pé no freio e provavelmente o que está acontecendo é que o governo federal está segurando um pouco esse dinheiro. A previsão é que libere agora no comecinho de maio, para a gente poder licitar a tempo da eleição. Você acha que até o do tratamento de esgoto isso pode segurar? O tratamento de esgoto é mais difícil porque é PAC. E as verbas do PAC é um programa que tem um regime diferenciado. Nós tivemos a dificuldade agora na análise do Tribunal de Contas, que levou 60 dias para liberar a licitação. Mas já está liberado, fizeram alguns apontamentos que nós vamos respeitar, vamos seguir, para que a licitação ocorra tranquilamente. Agora, do asfalto, o governo federal liberou alguns convênios, esses convênios já foram contratados, mas ainda não liberou do PAC Pavimentação, que deve sair logo agora, nos próximos dias. Tem um caminhão de perguntas aqui já. Vamos tentar responder. Procura responder rápido, porque eu ainda tenho algumas coisas que eu quero voltar com você, a não ser que apareça a pergunta aqui. A Neuza do Centro, da Rua Araújo Leite, ela pergunta: prefeito, o senhor prometeu trocar as luminárias da Araújo Leite, do início da Rodrigues até a Nuno de Assis. Isso aqui é um breu. Qual é a previsão? Eu tive uma reunião hoje pela manhã com a CPFL e ela deve retomar os investimentos agora, por um período relativamente curto. Nós vamos tentar fazer essa troca agora com a CPFL. O serviço não está contente, deixei isso bem claro para a gerência da CPFL aqui da região. Nós não estamos contentes com o trabalho da CPFL. Enfim, eles tiveram aí vários contratempos com os terceirizados, mas a gente quer ver se faz esses investimentos logo. A Marlene do Bauru 16. Prefeito, quando vão fazer uma benfeitoria na Praça do Bauru 16, na Edson Francisco? As árvores estão quase caindo na cabeça dos moradores. Eu vou levar isso ao conhecimento da Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos tentando liberar um recurso para urbanizar melhor essa região, por conta do programa Minha Casa Minha Vida, que construiu aí milhares de apartamentos nessa região. E a gente quer melhorar tanto a região da praça, que é conhecida como Ilha, quanto da região do Bosque do Bauru 16. Então, essas duas áreas aí a gente quer poder urbanizar um pouco melhor agora, provavelmente com recurso do próprio programa Minha Casa Minha Vida. A Ana Maria do Vista Alegre. Prefeito, quando que vai entregar o condomínio do Jardim Santana? Porque todos os outros já foram entregues. Do meu bairro já está pronto. Eu não entendo a demora. Foi prometido até o final de maio. Mas liguei no Minha Casa Minha Vida e falaram que não tem previsão. Nós estamos esperando a construtora entregar. O dia que a construtora entregar, no dia seguinte nós estamos entregando as chaves. Não é o único que está atrasado, nós temos alguns outros que estão em obras aí pela cidade, mas a gente espera entregar logo. Assim que a construtora entregar as chaves para a gente já vai entregar para a população. As obras estão bem adiantadas. Está faltando pouca coisa aí para a gente poder, a construtora entregar para a prefeitura, recebendo em conjunto com a Caixa, poder entregar as chaves para a população. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhor prefeito, nos canteiros centrais da Avenida Rodrigues Alves, nas quadras 2 e 3, existia uma grade de proteção. Arrancaram a grade. É proibido, mas, no entanto, pessoas atravessam pelo canteiro. Logo, logo vai acontecer acidentes como atropelamento, pois motoristas não conseguem enxergar, uma vez que há vegetação no canteiro. Qual é a secretaria que deve tomar uma providência? Nós já estamos confeccionando grades novas, é o setor de serralheria da prefeitura, para colocar nesses locais, para impedir que as pessoas atravessem no meio do quarteirão, enfim, com risco aí de atropelamento. Então, as plantas foram podadas recentemente, para que, enfim, a gente não tenha problema de visibilidade. E logo, logo, novas grades serão instaladas.
O Pedro Rodrigues do Jardim Estoril, ele quer saber que dificuldade que tem em iluminar a quadra esportiva de basquete que tem na Praça Portugal. Ali se joga um basquete até de madrugada, e joga mesmo. Ali, aquele lugar ali, né? Diz que jogam no escuro, estão virando morcego. Bem, eu vou levar isso ao conhecimento do pessoal. Com que frequência aquela quadrinha de basquete ali, não? É que faltam espaços. Eu inaugurei 10 quadras como essa nos bairros da cidade. Nós construímos 10 quadras e a gente percebe que realmente a população tem uma carência enorme por espaços de lazer. Entregamos agora, recentemente, mais 20 academias ao ar livre. Mas a população tem uma carência enorme de espaços de lazer. E aí as pessoas acabam... Ali eu tenho uma frequência noturna dos garçons que saem dos restaurantes, eles gostam de bater uma bolinha depois que eles saem. E aí eles vão aquele vôlei de praia lá, aquilo vai ficar para Bauru ou o Banco do Brasil vai levar embora? Vai, foi um presente, foi uma condição que eu coloquei ao banco. Até foi engraçado que quando eu inscrevi Bauru, falaram, mas Bauru não tem praia. Eu falei, não, a gente faz a nossa prainha ali... E deu certo, foi um evento maravilhoso com os atletas olímpicos aqui em Bauru. A frequência foi boa? Foi? Estava completamente lotado, muita gente não conseguiu entrar, infelizmente, porque a arena era para capacidade de 600 pessoas, nós tivemos mais de 2.000 pessoas. Vieram grandes jogadores. Vieram os maiores jogadores do país, dava até medo de ficar perto das crianças ali de 2,10 m, 2,15 m. Mas foi um evento maravilhoso, as quadrinhas de vôlei de praia vão ficar, nós já inscrevemos Bauru agora em outros campeonatos de vôlei de praia, de futevôlei, e a gente espera otimizar isso daí. Esses espaços têm que aumentar, Bauru realmente tem pouco mesmo, né, Rodrigo? Tem pouco, você vê as pessoas ali caminhando, ou em volta do prédio do DR, ou na Getúlio Vargas, ou ali no Sambódromo, ou na Edmundo Couto, são poucos locais que as pessoas usam para caminhada hoje. Faltam ainda espaços esportivos e a gente quer poder otimizar tudo isso. O Tiago do Jardim Flórida, ele quer saber, prefeito, é verdade que vai ser feita a continuidade da Avenida Darcy César Improta até a rodovia Bauru-Iacanga? E aproveita, fala das desapropriações da Bauru-Iacanga. Tá, a Darcy César Improta nós estamos melhorando o projeto para a gente poder ir atrás de recursos. Ali nós teremos várias desapropriações no caso da Darcy César Improta, mas é um sonho nosso, sim, poder atravessar a chácara que tem ali e poder chegar até a rodovia. Nessa região do Flórida nós estamos fazendo uma das maiores obras de Bauru hoje, que é a travessia do Córrego Barreirinho, é uma obra gigantesca que vai ligar o Flórida até o Bauru 2000, desafogando a Nuno de Assis, uma obra de 4,5 milhões de reais que está sendo feita com dinheiro do PAC, do governo federal. No caso da Bauru-Iacanga, todas as desapropriações nós já acertamos, foram algumas por via judicial. Infelizmente tem gente que bate no peito que é bauruense, que gosta da cidade, mas na hora que tem que fazer um acordo com a prefeitura, enfim, deram um péssimo exemplo. A maior parte dos proprietários doou a frente das suas propriedades para poder sair a duplicação da rodovia, mas cerca de 6 pessoas de Bauru não aceitaram fazer acordo, e aí nós tivemos que depositar por via judicial esse recurso para poder liberar a obra. Mas inclusive, não tem perigo de interditar isso por via judicial? Não tem perigo, já está liberada a obra e logo vai estar pronta. Agora, o que me espantou é que pessoas que batem no peito, que são bauruenses, lideranças, inclusive, de entidades de classe de Bauru, se manifestaram da pior forma possível, impedindo a obra da duplicação, só porque estava passando nas suas propriedades, que vão ser super valorizadas depois dessa obra. Então é algo que realmente me criou muito espanto. Aquilo que é público tem que estar acima, a não ser que é muito prejuízo. Acho que todo mundo vai ser beneficiado ali, professor. Assim, é uma estrada perigosa, a pessoa vai ganhar na frente da sua propriedade, além de uma rodovia, uma marginal. A prefeitura ofereceu acordos e, infelizmente, em 6 casos nós tivemos que ir na justiça, e a justiça, nesse caso específico, decidiu muito rapidamente favorável à continuidade da obra, e a obra já está em andamento. O Reginaldo da Vila São Paulo. Prefeito, se eu for na Praça das Cerejeiras e cercar 100 metros de terreno para construir uma casinha para morar, não tenho dúvida que não vai durar nem 10 minutos para chegar o fiscal e a polícia para me retirarem dali.
sem contar que seria impossível ligar água ou luz naquele local. Gostaria de saber como que a Felível, o que é Felivel? Felivel. Conseguiu construir um prédio daquele tamanho numa área pública. E está atuando normalmente com toda a infraestrutura, luz, água, telefone. Como é que o senhor analisa essa omissão da prefeitura? Não, primeiro que a prefeitura não é omissa. Em segundo que o prédio não está construído inteiro em área pública. Na verdade, é um pequeno pedaço do prédio que invadiu uma rua. Houve um erro de topografia da empresa, a empresa ocupou alguns metros da rua. Toda aquela área é área particular, com exceção de um pequeno pedaço de rua. A prefeitura entrou com ação de reintegração de posse. A prefeitura não está sendo omissa, não. O que acontece é que algumas pessoas estão ouvindo o que o Roque tem falado desse caso, e falado às vezes sem comentar o fato de que a prefeitura já entrou com a ação de reintegração de posse. A empresa está procurando um acordo de se regularizar ali. Por conta disso, a prefeitura não liberou o alvará da empresa, então a empresa está sem habite e sem alvará, mas isso não impede o normal funcionamento da empresa. Então, a prefeitura não está sendo omissa, não. A prefeitura, inclusive, entrou com uma ação de reintegração de posse contra esse caso dessa pequena ocupação aí de um espaço de uma rua que não havia sido aberta, uma rua vizinha que não havia sido aberta, e houve um erro de topografia. É muito claro o erro de topografia que foi feito ali. Já que você falou em alvará, deixa eu fazer o papel do diabo. A Câmara tem alvará dos bombeiros? Nem a Câmara, nem a Prefeitura nem não a Prefeitura. tem Diz que nem o Fórum tem também? Não, o Fórum é o que está em pior situação. O Fórum, inclusive, a gente tem feito um apelo. A gente tem feito um apelo. Não, sabe o que é, professor Duda? Todos esses prédios têm os extintores, tem toda a estrutura. Eu sei. A legislação com o tempo foi mudando. E passou a exigir algumas coisas que mas os prédios escola, antigos... se não tiver, eles fecham no outro dia a escola. Exatamente. Agora, o que acontece, professor? Esses prédios são essenciais ao funcionamento da cidade. Esses prédios... Mas por que não vai tirar o laudo de bombeiro? Porque não é só tirar. Às vezes é derrubar paredes inteiras e prédios nós tivemos que fazer isso, até construir caixa subterrânea de água. A Câmara e a Prefeitura estão em fase final de regularização. Estão em fase final, falta muito pouca coisa, está agora só terminando de fazer a questão da brigada. O caso do Fórum é um prédio que o próprio Estado vai construir um prédio novo. Os bombeiros têm lá. Não sei, professor, não sei. Bom, se não tiver, é piada. Mas o que acontece é que são prédios antigos de difícil adaptação. Vou dar um exemplo. Como é que nós vamos colocar um elevador, por exemplo, no Automóvel Clube de Bauru? Alguns prédios históricos têm uma dificuldade normal de fazer adaptações de acessibilidade, por exemplo. Ou de você pegar uma porta que antigamente tinha um padrão e hoje você tornar essa porta 2, 3 vezes aquele tamanho. Esse mesmo bom senso a gente espera que exista também do ponto de vista na área privada, né? Os prédios mais antigos têm uma dificuldade natural de adaptação para as novas regras, mas tem que ter, tem que se regularizar. Ninguém teve consideração com o meu grupo, não. Eu tive que me virar. Olha, eu tinha prédio antigo, prédio novo. Eu precisei até construir, Rodrigo, passagem de um andar por outro, onde não tinha nem jeito de eu pôr elevador. Então eu fiz passagem de prédio velho para prédio novo, fiz isso no primeiro andar, fiz isso no segundo andar. Gastei uma nota. A legislação ela veio, mas não deu um prazo muito... Tinha que ter tido um prazo mais flexível para as pessoas poderem se adaptar. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele pergunta... É duro falar. Ele fala, prefeito, dá um abraço em mim e você, até quando os funcionários das empresas circulares em Bauru vão continuar fazendo o povo de palhaço? O que a gente espera, hoje de manhã nós tivemos uma assembleia. Hoje foi meio triste, né? Por causa de uma assembleia... Né? O que a gente faz é o seguinte... de sábado, de domingo, uma assembleia dessa. Essa é a mesma análise que a gente faz. O sindicato quer fazer a sua assembleia, está agora no período de dissídio, da discussão do reajuste dos funcionários, não tem problema. Mas não faz no horário de pico, não faz logo cedo que as pessoas vão para o trabalho. Isso é uma chantagem inaceitável com a população da cidade. Quer fazer a assembleia? Faz, é legítimo, ponto, viu? Mas acaba perdendo ponto com a população. Eu acho. Eu acho assim, quer fazer a assembleia? Faça. Mas faz fora do horário de pico, no final de semana.
tenho certeza que os trabalhadores vão participar porque é do interesse deles, mas não me faça no horário de pico porque vocês vão prejudicar uma cidade inteira. Mas se não participar é porque não está interessado. Que vai ficar cada vez mais contra esse tipo de Eu atuação. acho também. Érica do Jardim Flórida, ela pergunta: prefeito, gostaria de saber o motivo de tanta falta de água no Jardim Flórida. Tem algum projeto para melhorar isso? Tem, nós estamos agora perfurando o Poço Zona Norte. O Poço Zona Norte vai ser o maior poço da cidade, um poço com mais de 400 metros, está em fase final e que vai ajudar a abastecer essa região toda aí. Toda essa região norte, desde lá da Pousada, aliviando aí o sistema também aí Colina Verde, a região aí do Flórida. Então, eu acredito muito que nós vamos ter um alívio. O problema principal do Jardim Flórida é que é um bairro muito baixo, é num ponto muito baixo ali, toda aquela região ali é uma região hoje bastante comprometida, principalmente o lado de lá, o Bauru 2000, Meridota, Beija-Flor, que são bairros grandes e que têm o mesmo sistema de abastecimento. Claro que Bauru é um problema tremendo de água nesses últimos anos todos. Mas o de São Paulo é até piada. Uma das maiores cidades do mundo depende da chuva. Isso é brincadeira, inadmissível o que está acontecendo há décadas em São Paulo. Estava na cara que um ano que não chovesse ia acontecer o que está acontecendo esse ano. Qualquer cidade nos Estados Unidos aí de 1 milhão, 1 milhão e 200, ele traz água até de rio de 200 quilômetros. São Paulo tem, é 40 quilômetros do mar, quer dizer, todos os países do Caribe usam água do mar, tira o sal, processo de tirar o sal e usa água do mar. Um absurdo, uma das maiores cidades do mundo depender de São Pedro. Analisando assim, né, Rodrigo? Você que é ambientalista, né? Ali você tem uma crise de sustentabilidade, né? Claro. A cidade cresceu demais, não trataram o esgoto do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Então você tem água, mas podia você tem pegar água água tranquilo, né? Você tem água, mas você tem água suja. A Billings e a Guarapiranga deixaram invadir toda a área de mananciais, aquilo está uma nojeira, então tem água, mas água suja. O sistema Cantareira sofreu com a seca, não tinha água dos outros sistemas. Tem um projeto que está super atrasado, que é a obra da adução da água do Rio Juquitiba, que é buscar água no Vale do Ribeira, mas está muito atrasado, deve estar entregue aí só em 2016. E é uma cidade que hoje tem um risco total aí de desabastecimento. Total. O Antônio Eduardo Lopes, do Parque das Camélias. O asfalto que o senhor espalhou pela cidade está ficando todo ondulado, parecendo um tobogã. O senhor precisa mandar as empreiteiras refazerem o asfalto, pois, pelo que sei, tem garantia de 5 anos. Em alguns locais que o asfalto está apresentando problemas, as empresas estão sendo chamadas a recuperar dentro da garantia. Então isso está acontecendo sim. Agora, o meu principal problema é que por conta da rede antiga a gente tem ainda muito vazamento, e aí o DAE vem e picota todo o asfalto para poder recuperar esses vazamentos, e aí vai ficando complicado uma região que tem aí o asfalto relativamente novo. Tem mais 3 aí, professor? Dá tempo? Você quer falar alguma coisa? Não, vamos continuar. Vamos tentar. Resido na quadra 2 da rua Sebastião Teodoro de Freitas, na Vila Garcia. Essa quadra tem guia, sarjeta, galeria, rua com 2 quadras, mas apenas uma quadra recebeu asfalto. A quadra que sobrou sem asfalto recebe toda a água das ruas asfaltadas. Conclusão, as erosões aumentaram mais ainda. Já pedimos para passar máquina na regional do Parque São Geraldo, que registrou, falei com o Antônio Esquiavo, que registrou a reclamação. O que você tem que falar disso aí? Nós estamos asfaltando essa região inteira, Jardim TV, Marília, Sicília, Vila Garcia, e agora eu vou dar uma olhada o que falta para poder fazer essa última quadra. Provavelmente, como é a quadra que recebe a água do bairro inteiro, o que está faltando aí talvez seja a galeria de água pluvial, mas eu vou dar uma olhada nisso. Vilma pergunta: o mês passado, durante uma entrevista, o senhor prometeu que iria olhar o centro comunitário do Jardim Guadalajara. O que o senhor resolveu sobre o problema?
Eu preciso de uma associação de moradores que aceite assumir o centro comunitário de Jardim Guadalajara. Senão eu vou demolir esse centro como eu já fiz com outros centros comunitários. Não dá para eu ter um prédio abandonado sem que uma associação de moradores assuma. Eu estou com esse mesmo problema, em alguns casos, como o da Vila Dutra, eu já pus abaixo o centro comunitário. A gente quer agora, no caso específico da Vila Dutra, agora, enfim, ter uma associação constituída e aí a gente vamos recuperar o espaço. O que não dá é para ter prédios abandonados, como é o caso aí do Guadalajara. O Jardim Redentor, uma outra associação, assumiu o centro comunitário, né, e estamos discutindo isso com outros prédios. No caso da região ali da Nova Esperança, nós utilizamos o espaço como uma creche. Nós acabamos adaptando o prédio para uma creche. Agora, o que eu preciso é que exista uma associação com vontade de assumir o espaço. E o viaduto, quando que vai essa aí? O viaduto é uma novela. A obra está no finzinho, só que a construtora é muito devagar, é uma construtora pequena, que está com muita dificuldade, né? A obra está no fim. Eu tenho aí uma esperança muito grande que nos próximos 50 dias aí a gente entrega o viaduto, porque o que falta realmente o que ele vai aliviar sem fazer as outras obras? Ele vai aliviar Pedro de Toledo, principalmente, né? Só isso também. De maneira muito clara é Pedro de Toledo, porque as pessoas que quiserem sair da Falcão, Bela Vista, Falcão, em direção ao centro, não vão precisar, pequenininha, né? Não vão precisar entrar na Pedro de Toledo pela Rodrigues, vão poder entrar direto, cair direto na Nuno de Assis, né? Entra na Alfredo Maia e cai direto na Nuno. Basicamente é isso que vai ajudar. Não é uma das obras mais importantes da cidade, mas é uma obra que por tanto tempo que ficou parado tem que acabar isso logo. Tem que acabar. Agora, e essas obras complementares depois? Aí é uma fortuna para fazer, né, Rodrigo? Não, tem ainda projetado uma segunda, uma terceira, uma quarta alça. Tem projetado alguns viadutos na Nuno de Assis para poder fazer outras interligações. Um deles é mais prioritário, que vai permitir que o viaduto tenha mão dupla. A gente está, aos poucos, nós vamos conseguir o dinheiro das outras obras, né? O que colaborou para o endividamento da cidade? Tem que raciocinar se valeu a pena ou não, né, Rodrigo? Eu acho o seguinte, todo mundo, quando precisa de fazer um grande investimento, faz um financiamento. O que não pode é você deixar de pagar esse financiamento, que aí vira um monstro. É o que aconteceu com o empréstimo do viaduto, né, que se transformou hoje numa dívida federalizada milionária, e daria para ter construído 10 viadutos. Então, o problema foi ter ficado muito tempo sem pagar essa dívida, e aí os juros, correção, a fórmula de cálculo dessa dívida. Nós estamos trabalhando de maneira muito intensa em Brasília para a gente conseguir mudar a forma de cálculo dessas dívidas, para que o endividamento dos municípios possa cair e a gente possa ter recursos para poder investir em outras áreas. Quando uma empresa deve para o governo, o cálculo... Hoje amenizou as maneiras mais recentes, né? Mas antigamente, os cálculos, você transformava uma dívida de 1 em 10 numa lapisada, né, Rodrigo? Era um absurdo, né? Era muito complicado. Muito agora existem... Agora tem mais mecanismos. A própria Secretaria do Tesouro tem sido muito mais controladora disso para evitar o endividamento de estados e municípios. Vou fazer mais uma perguntinha só, tá bom? O Alan do Geisel. Prefeito, quando você vai instalar a iluminação no Bosque do Geisel? Prefeito, quem dá manutenção... ele faz outra pergunta. Quem dá manutenção para os equipamentos da academia ao ar livre? E o do nosso bairro está todo quebrado. O que a gente pede para a população ajudar a cuidar desses equipamentos, porque o vandalismo é muito grande. São equipamentos robustos de ferro, mas, enfim, quem dá manutenção é a Secretaria de Obras através do setor de serralheria, e a gente espera aí que a população também coopere. As equipes têm percorrido essas academias para dar manutenção. Elas são instaladas em parceria junto com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria do Esporte. E a gente espera que isso aconteça. A iluminação do bosque nós estamos prevendo aí na próxima licitação de iluminação pública, mas também a gente sabe que a partir do momento que iluminar o bosque nós vamos ter problema, porque os jovens vão estar frequentando à noite esse bosque e nós vamos ter reclamação da vizinhança, com certeza. Então, a iluminação tem um lado positivo, que dá uma sensação de segurança maior, mas também vamos ter outros conflitos originários disso.
Quem são os pré-candidatos do seu partido a deputado? Bem, hoje nós temos aí o Renato Purini, que é meu líder na Câmara, a Thelma Gobi, a doutora Thelma, e tem também o Carlão de Agudos, né? Então, esses são os pré-candidatos do PMDB hoje aqui na cidade. Está tendo todo um debate interno, um debate com o próprio partido, para a construção dessas candidaturas. Esse é um ano bem complicadinho, né, que além da Copa nós temos o período eleitoral, e a gente espera que a cidade volte a ter representantes na esfera federal e que a cidade possa ter, inclusive, mais deputados estaduais, como outras cidades do mesmo porte de Bauru. Vai ter essa vez, viu? Pode escrever que vai ter. Bauru vai ter federal e estadual esse ano, além do Pedro Tobias, que eu acho que o Pedro merece ganhar pelo serviço prestado já. Andou falando um monte de besteira aí, mas tem uma folha de serviço inegável e na região inteira, e tem voto na região inteira. Tem que tirar o Pedro que fala do Pedro que faz. O Pedro que faz serve para Bauru. Isso é muito mais importante do que falar. Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, professor, eu quero só agradecer a oportunidade. Essa semana, novamente, vai ser uma semana curta para o poder público, por causa do feriado de 1º de maio. Nós estamos trabalhando para que os serviços essenciais na sexta-feira ocorram normalmente, como é o caso da coleta de lixo. E a gente quer agradecer essa oportunidade de poder aqui, com transparência, dizer o que está dando certo, o que está dando errado, o que está funcionando. Obrigado pelo convite, professor. Nós que agradecemos a sua presença e sabemos que vem bucha mesmo. A queda de arrecadação vai ser em nível municipal, estadual e federal. É a hora que o administrador tem que ter mão firme mesmo. E eu tenho minhas dúvidas ainda de todas essas verbas federais que você acha, do parque é diferente. Não sei não, mas se não tem grana, como é que é diferente? Se você não consegue pagar, você vira caloteiro, vai fazer o quê? Né? Aí, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Obrigado, viu? Tchau.